E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Vocês não estão bem, não? Tô bem. Então esse aqui é mais um vídeo. Eu não me apresentei, né? Pra quem tá chegando aqui de paraquedas, meu nome é Isaac, eu sou médico veterinário. Tenho especialização em oftalmologia clínica veterinária e tenho outras experiências em outras áreas também. Hoje eu vou falar um tema a respeito de que eu tenho bastante experiência, não tenho formação nesse sentido, mas tenho bastante experiência quanto a esse assunto. Eu já criei bastante animal, de todas as espécies você pode pensar, então nesse assunto tenho bastante experiência, tanto em criação de animais domésticos, animais exóticos também. Então, hoje nós vamos falar sobre consanguinidade. Será que é possível fazer na sua criação consanguinidade? Consanguinidade, para quem não sabe, é o cruzamento entre parentes. Cruzamento não, acasalamento entre parentes, né? Tem muitos mitos a respeito. Nós vamos falar um pouco a respeito desses mitos. Vou falar um pouco das vantagens e desvantagens, tá? Então, para começar, a consanguinidade na sociedade atualmente tem como senso comum que o acasalamento entre parentes tem vários prejuízos e causam deformidades na prole. Isso hoje é de senso comum, se tem isso na sociedade, né? Casamento, por exemplo, entre primos, você fala, não pode, né? Entre irmãos também não, entendeu? Hoje em dia é visto como um tabu, isso, né? E também na criação, quando o animal nasce deformado ou nasce com algum problema fisiológico ou de fisionomia, eles atrelam esse problema principalmente ao acasalamento entre parentes, né, que é a consanguinidade. Durante milênios, a própria humanidade ela tinha esse costume, tá, de fazer o casamentos consanguíneos, tá? Então, antes de nós, a própria sociedade ela já tinha esse costume de fazer casamento entre primos, né? Às vezes fazer casamento até entre irmãos. Alguns milênios atrás havia o costume também de ter casamentos poligâmicos, né? Então um homem tinha várias mulheres e os filhos dessas mulheres casavam entre si, e isso era uma coisa meio que costume, né? E também porque a sociedade era menor, né? Havia poucas pessoas nas regiões, né? Então a principal coisa que tinha que ser visto, né, é a proliferação da própria espécie, então isso era feito, mas pelos problemas gerados, tem vários problemas relatados na história. Isso era muito feito entre famílias reais, entre reis, entre imperadores, né? Tem um bem conhecido, eu esqueci o nome, mas é um faraó egípcio, né? Que ele morreu com vários problemas fisiológicos, problemas de saúde, e havia várias deformidades nele. Sabemos disso porque existia a múmia dele, né? Também havia vários problemas nas famílias inglesas, né? Isso acontecia bastante. Então tem vários registros de casamentos consanguíneos entre parentes, né, que causava tais problemas, né? Então, hoje isso é visto como um tabu, não se casa com primo, é bem difícil acontecer um casamento desse. Pode acontecer, mas os médicos sempre já relatam os problemas, já falam o problema, pode acontecer isso e isso com seu filho, né? Isso em outras sociedades também, que hoje atualmente tem sofrido muito problema com isso, que é um povo que é muito bem consanguíneo,
que é o povo japonês. Eles têm um sério problema de câncer lá no país. Tem um sério problema. Eu vi um médico, foi recente, eu vi um médico falando que havia 1 em cada 3 pessoas tem câncer. Japoneses têm câncer. 1 em cada 3 japoneses tem câncer. Isso é muito preocupante. Câncer é uma coisa terrível. É um povo muito consanguíneo, porque é uma ilha. O próprio país é uma ilha, então as pessoas casavam entre si antigamente. Até hoje, na cultura japonesa, eles não veem muito bem a entrada de imigrantes dentro do país. Você tem que ter um certo sangue japonês para você conseguir ficar lá ou ter um visto de trabalho. Então é bem difícil essa coisa, a questão cultural, mas eles estão sofrendo esse problema. Agora, com a criação de animais, que é o nosso objetivo hoje aqui, isso acontece até hoje, tá? Com sanguinidade. Existem vários motivos para se realizar isso, para se fazer isso. Eu fiz um vídeo a respeito sobre a diferença entre o animal heterozigoto e um homozigoto. Para se produzir um animal homozigoto, o caminho mais curto é se fazer a consanguinidade. O que é um animal homozigoto? É um animal puro de certa característica. Entendeu? Então eu quero um animal com uma pelagem castanha puro, que seus filhos vão sair. Eu tenho mais certeza de que seus filhos vão sair com essa pelagem. Então eu cruzo entre animais castanhos, quer dizer, eu acasalo entre animais castanhos, faço o acasalamento entre esses animais castanhos e acaba saindo, O caminho mais curto eu tenho um macho, por exemplo, eu tenho um cavalo castanho, eu tenho uma égua tordilha. Esse cavalo ele cruza com essa égua tordilha e nasce uma fêmea castanha, uma potra castanha. O caminho mais curto para eu fazer um animal homozigoto, eu pegar o pai e jogar em cima da filha. Assim eu faço uma consanguinidade entre pai e filho e eu tiro um animal mais puro dessa característica que é a pelagem castanha. Então essa é uma forma mais simples de se explicar. Isso acontece com outras características, é claro. Produção de ovos, produção de carne, produção de pele, de pelo, produção de outras características, como eu falei, a pelagem, características como força, como resistência também a doenças, agentes patológicos no geral, Então isso é feito dessa forma, tá? É feito até hoje. Toda a raça é consanguínea, toda raça é consanguínea, tá? Por que você acha que se eu cruzar um labrador com outro labrador, a ninhada toda nasce parecida, nasce tudo cachorrinho, tudo da mesma cor, tudo igual, Por que você acha isso? É porque teve consanguinidade, tá? Principalmente nos cães, a consanguinidade é muito feita até hoje, tá? É uma raça que tá no ápice hoje em dia, Mas já tem um tempo, que tá no ápice, ela é muito cara, mas tá barateando por conta da popularização dessa raça, que é o American Bully, O principal problema desses cães é isso, a consanguinidade em excesso, passado o limite, são vários problemas que se tem relatado nessas raças e é muito comum ter consanguinidade nesses cães, muito comum mesmo. Por quê? Porque poucos animais vieram do exterior para cá. Então esses cães, como tinham poucos animais, então eles acabaram cruzando parentes entre si, E isso causou muita consanguinidade, o excesso de consanguinidade. Você vê o registro dos animais, às vezes aparece um cachorro 5, 6 vezes, entendeu? Então quer dizer que esse cachorro foi usado 6 vezes para fazer consanguinidade. Então isso aí é um absurdo, Então existem formas e métodos de se realizar de forma segura, tá? Essa técnica.
né? Para se fazer esse tipo de coisa, precisa ter um controle da criação e procriação, criando assim um pedigree, tá? Eu dei exemplo de equino e de cães, né? Mas com qualquer criação isso pode ser feito e é feito, tá? É feito, seja aves, seja roedores, seja equinos, seja bovinos, tá? Por que você acha que a vaca holandesa ela nasce preta com mancha branca sempre, né? Teve uma coisa consanguínea lá, tá? Para nascer sempre com o mesmo padrão tem que ter pureza, tá? Tem que ter pureza. Se não nasce com o mesmo padrão, quer dizer que o animal não é puro, tá? Então tem que ter pureza. Então precisa ter esse controle, tá? A genética é uma área nova da medicina, tá? Da ciência, mas que nos fez chegar onde nós estamos, tá? Algumas leis bem conhecidas que todo mundo estudou na biologia, que são as leis de Mendel, né? Que é aquela lei que ele usou fazendo o experimento. Como ele era um padre, ele não podia fazer, a igreja não permitia fazer experimentos com animais. Então o que ele fez? Ele usou ervilhas, né? Ele usou ervilhas e fez aqueles cruzamentos entre as ervilhas, né? E tem as leis de Mendel que são bem conhecidas. Agora tem um porém nessas leis, tá? Elas não se aplicam a todos os tipos de animais, todos os tipos de espécies, e tem várias coisas que a própria natureza ela faz quando o homem tenta pôr a mão, tá? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, isso é um exemplo que acontece, tá? Acontece eu vou falar como que acontece. Eu pego um cachorro preto com outro cachorro preto, eu quero formar só uma linhagem de cães negros, cães totalmente pretos, enegrecidos. E o que acontece? Eu vou cruzando um cachorro preto com outro cachorro preto, aí eu pego o pai e coloco com a filha, eu pego o irmão e coloco com outro irmão, pego o primo e cruzo com outro primo, vou fazendo esse cruzamento. Segundo as leis de Mendel, vai ter o final desses acasalamentos vai gerar um animal puro negro, não é? Negro. Ou então, se eu pegar um animal puro negro com um puro branco, eu cruzo e sai um animal cinza, não é? Segundo as leis de Mendel, né? Você mistura essas características e acontece isso. Não é assim que ocorre. Quando eu acasalo um animal negro com um negro e vou fazendo esses acasalamentos, o próprio organismo do animal, a própria genética do animal, ela faz o que? Ela dilui essa cor. Foi daí que surgiu o animal cinza, o animal azul, né? Conhecido como azul, que é a diluição do negro. Não é um branco puro com um preto puro que vai sair um cinza. É a diluição do próprio negro. O cinza ele veio do negro naturalmente. Foi uma mutação que apareceu, entendeu? Então tem essas coisas da genética que acontecem sem o homem ter noção, né? Que não é planejado, simplesmente aparece uma mutação. Essa mutação aparece. E hoje em dia essas mutações elas são bem valorizadas, né? O animal cinza, um cachorro cinza, um gato cinza são muito bonitos, né? Então o pessoal adora. Então as leis de Mendel elas não se aplicam a tudo, tá? E para que as leis de Mendel se façam corretamente, o que não é explicado na escola é que os animais têm que ser puros, né? O que ele fez? Ele pegou uma ervilha de cor verde e cruzou com ervilha de cor amarela. Aí saiu uma ervilha de um verde mais claro, né? Então, ou seja, misturou as cores. Para isso acontecer, tem que ser os dois têm que ser homozigotos, ou seja, puros. Isso não é explicado na escola, né? Então, como se faz o acasalamento consanguíneo? Como eu já falei, o acasalamento consanguíneo ele é feito como se faz da maneira certa, né? Porque o pessoal faz muito de maneira errada. Primeira coisa, como eu já falei, você tem que ter um controle da criação, você tem que ter um pedigree, tá? Que
Você faz a partir do pai, da mãe, né? Como se começa um pedigree normal. Tá? Pega os primeiros pais e mães, coloca, cruza entre si, vê os filhos que nascem. Você tem que ter em mente a característica que você quer fazer, né? O que você quer tirar desses cruzamentos, né? Entre o pai e a mãe, e você vê entre eles. E tem um limite até que ponto você pode fazer o acasalamento. Existem vários nomes, né? Normalmente em inglês é inbreed, crossover, crossbreed, eu acho que é alguma coisa parecida. Eu não vou entrar nesse mérito porque é coisa complicada, tá? Mas o básico se faz primo entre primo, que é um acasalamento mais distante, mais seguro de se fazer. Pai e filho, que é um acasalamento não tão distante, né? Que se faz muito mesmo. O entre primos é o mais seguro, a consanguinidade mais segura de se fazer, mas não é tão feito. Normalmente o mais feito é entre pai e filho. E tem um acasalamento entre irmãos. Esse é com certeza o mais próximo e o mais complexo de se fazer, porque você tem que ter muito controle disso, né? E o risco é maior de se ter problemas consanguíneos. Tem um limite para você fazer. Pela minha experiência, pelo que eu vi, quando você tem um controle certinho, você tem um pedigree, você tem os animais certos, você sabe fazer, sabe tirar os defeitos e as qualidades de certos animais, sabe escolher o pai e a mãe, escolher o casal certinho. O máximo que você pode fazer de uma consanguinidade são 3 vezes. Depois consanguinidade normalmente o pessoal chama de fechar o sangue, né? Quando dá 3 vezes você abre o sangue, ou seja, você faz 3 acasalamentos, chegando no quarto você faz um cruzamento, cruzamento que é a abertura do sangue, né? Você pega outra linhagem, aí você joga junto, entendeu? Normalmente é no máximo 3 vezes. Depois você vai, depois desse cruzamento você faz outra seleção, né? Até chegar no puro, do animal puro. Então esse é o ponto que se pode fazer, pela minha experiência, né? Pela minha experiência, no máximo 3 vezes estourando. Passou disso, já começa a haver problemas. Às vezes até antes, se a pessoa não tiver feito corretamente esse tipo de cruzamento, que tem que ser bem controlado, né? Não é qualquer um que pode fazer isso. Tem que ter um controle bem restrito da sua criação, né? Quais as desvantagens? Como todo mundo conhece, pode aparecer deformidades. Os animais podem vir a falecer após o nascimento. Mas o principal problema é a falta de imunidade, tá? Porque quando você tem a mestiçagem, ocorre uma coisa chamada variação gênica. E essa variação gênica tem genética do pai e da mãe, vem de lugares opostos, eles se cruzam, então o animal ele fica mais forte porque tem tanto o gene de defesa do pai quanto o gene da mãe, que vem de lugares opostos. Então a própria cria ela vai ter mais agentes protetores para ela, né? Quando você se faz a consanguinidade, você vai fechando esse sangue. Não vem de lugares opostos, o pai e a mãe, vem do mesmo local, entendeu? Então vai ser o mesmo gene. Por isso que animal puro ele é mais frágil, ele tem que ter um maior cuidado por causa disso, tá? Animais mestiços costumam ser mais resistentes, falando nesse sentido, tá? Então a principal desvantagem é essa: a saúde ela é mais debilitada, tá? Respeito à proteção contra doenças. Agora as vantagens. Eu tenho que primeiro saber qual que é o seu objetivo de se fazer esse cruzamento consanguíneo. Esse acasalamento consanguíneo. A principal vantagem é eu consigo fazer o máximo da produção. Eu consigo exercer o máximo de determinada produção. Por exemplo, a vaca holandesa. Ela é pura, é uma vaca holandesa puríssima.
ela é a maior produtora de leite que tem no mundo. É a raça que produz mais leite, é a holandesa. Pronto, acabou. É uma raça pura, né? A codorna, por exemplo. Eu crio codornas aqui. A codorna, ela japonesa, ela é a codorna que mais produz ovos, né? A codorna pura, ela produz mais ovos. Então, ela tem essa vantagem, né? Quando eu quero maior produção, maior pureza nos animais, eu conseguir isso, eu faço esse tipo de cruzamento, tá? Então eu consigo maior produção e sempre limitar a uma visão, né? Sempre tentar selecionar animais só para aquela produção. Por exemplo, a vaca holandesa só para leite, a vaca, por exemplo, o Nelore só para carne, entendeu? A codorna japonesa só para ovo, Ela não produz carne, ela não é tão boa para produzir carne, mas é muito boa para produzir ovo. A velocidade de metabolismo dela é muito mais acelerada, né? Os mitos sobre, eu já falei alguns mitos, o vídeo está bem grande, estou sempre fazendo vídeo grande, mas os mitos que se mais se tem sobre isso principalmente, se eu cruzar pai com filho, é certeza de dar problema, o animal nasce sem andar, nasce torto, nasce deformado, né? Então esse é o principal problema que aparece na cabeça do pessoal. Nem sempre, tá, pessoal? Nem sempre isso acontece. Isso tem que haver um certo grau de consanguinidade muito alto para isso acontecer. Tá? Vem um rapaz colocou nos comentários, ele fez a pergunta o que está acontecendo na criação dele, que os pintinhos dele estão nascendo dos ovos com as pernas abertas, com as pernas deformadas, e eles saem dos ovos e já morrem, né? E a primeira coisa que a gente pensa é consanguinidade mesmo. Essas criações de fundo de quintal, dentro de casa, como a minha mesmo, né? Eu tô falando mal da criação do rapaz, como a minha mesmo. Isso ocorre muito porque a pessoa compra uma dúzia de ovos, né? Eu vou chocar esses ovos e vou fazer minha criaçãozinha. Aí dessa dúzia de ovos, essa mesma dúzia de ovos, eu pego e deixo eles cruzarem entre si, né? A mesma dúzia de ovos. Então vão ser todos o mesmo parentesco, né? Então isso é bem comum isso acontecer, tá? Bem comum isso ocorrer. Então provavelmente era isso que está acontecendo na criação do rapaz. Agora, sobre o animal, o pintinho ele sair do ovo e ele morrer, pode ser também consanguinidade, pode ser também uma alimentação das mães, né? Das matrizes, pode ser, porque só porque está no ovo não significa que não seja uma gestação, de uma gestação de forma diferente, né? O pintinho ele vai absorver aquilo que está dentro do ovo, né? Se a mãe não tiver alimentado bem, o que está dentro do ovo não vai ser forte o suficiente para dar resistência ao pintinho, né? Então o animal vai morrer também, e pode ser a consanguinidade, né? Também isso pode acontecer, o animal nasce, não é compatível com a vida e morre, né? Acontece, já vi acontecer também várias vezes, não só com o pintinho, já vi acontecer com vaca, já vi acontecer com cachorro, já vi acontecer com gato, com vários desses tipos de animais, tá? Então pode acontecer isso sim, mas agora, é um mito você falar que todo cruzamento consanguíneo vai acontecer isso, tá bem? Eu dei vários exemplos aqui, todas as raças têm consanguinidade, só basta você saber fazer, tá? Animais que têm uma prole maior é mais fácil de eu conseguir fazer uma consanguinidade, porque eu consigo tirar defeitos muito mais fácil e selecionar qualidades muito mais fácil também, né? Porque tem uma prole maior, então eu vou descartando da reprodução aqueles que eu não gostei, né? E eu vou colocando aqueles que eu gostei para reprodução. Por exemplo, equinos e bovinos é mais difícil porque nasce um animal só. Normalmente durante o parto nasce só um animal, né? Então é bem mais complexo.
Então ou você erra ou você acerta, né? Se você errar, você perdeu uma gestação inteira, né? Perdeu uma prova inteira. Então é bem complicado para esse tipo de animal. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem só algumas dúvidas a respeito disso, tá? É só um assunto que me veio à mente, né? Depois eu vou me aprofundar mais a respeito da dúvida do rapaz, a respeito da criação dele, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer só esse mais outro vídeo, porque essa semana eu vou estar estudando pesado para um concurso, né? Vou ver se eu passo. E qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? É só colocar nos comentários aí e vou atento a responder, tá bem? Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.